de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Em Guarulhos, meio-dia. Hoje é sexta-feira, dia 1º de março de 2019, e toda sexta-feira é dia de Timão Universitário. Timão Universitário é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Eu sou Alex Dinarte e ao meu lado, Bruno Oliveira, Elias Macedo e Rafael Salles aqui à mesa de debates, e também ali conectado com as redes sociais, com as mídias sociais, o nosso amigo Vitor Rossi, que daqui a pouco registra a participação dos ouvintes fiéis da Rádio Coringão aqui no nosso Timão Universitário. Não esqueça de seguir-nos nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, Timão Uni, UNI, de universidade, tá? Siga o Timão Universitário lá no Twitter, também no Instagram, @Timão Universitário, tudo junto, e também no Facebook, na fanpage do Timão Universitário, www.facebook.com/Timão Universitário, lá também no Facebook da Rádio Coringão. Não esqueça o Facebook da Rádio Coringão, facebook.com/Rádio Coringão. Dê lá também o seu Ibope para a Rádio Coringão no Facebook. Tem mais de 500 mil curtidas. Ajuda lá a aumentar os números da Rádio Coringão. Estamos também na Rádio Livre Gaviões, e a partir das 18 horas do sábado, você clica no sininho lá no... Não é não, Gil? O Gil fica louco, velho, com o YouTube da Rádio Coringão. Inscreva-se no nosso canal, que tem a gestão do Carlos Eugênio, lá da Rádio Coringão. Então, lá no YouTube da Rádio Coringão, o Timão Universitário sempre estará disponível a partir das 18 horas do sábado, tá certo, fiel torcida corintiana? E no programa de hoje, muita coisa. Corinthians, não me mate, eu te amo, Corinthians! Timão na mídia, o Campeonato Paulista, falaremos de 2 jogos, o Campeonato Paulista, Corinthians e Botafogo, né, que foi em Ribeirão Preto, e amanhã Corinthians e São Bento, que também é fora de casa, o Corinthians jogando 2 partidas fora de casa no Campeonato Paulista, buscando aí a classificação. A Copa Sul-Americana, destacaremos, claro, Racing e Corinthians, o jogo de ontem aí, que matou muito corintiano do coração, outros morreram, mas passam bem, como diz a minha amiga Jade Jimenez. E também temos aqui o Fala Fiel, o quadro aí que o Vitor interage com os ouvintes fiéis da Rádio Coringão. O Eternamente em Nossos Corações, que hoje homenageará o Carlos Alberto Gamarra Pavon. Nome de craque você tem que falar completo. Carlos Alberto Gamarra Pavon. O Gamarra, né, zagueiro paraguaio que fez história no Corinthians aí, durante pouco tempo, foi aniversariante aí da semana, né? Já estamos no mês de março, o Gamarra aniversariou aí na última semana de fevereiro. Vamos fazer essa breve homenagem aí pro Gamarra. Também falaremos sobre as notícias do futebol feminino, o futsal e as categorias de base do futebol do Timão. Tem notícias também das outras modalidades, além da finalização com o quadro aqui, o Historintias, do Rafael Salles, que sempre traz um jogo, um destaque aí especial pra torcida corintiana relembrar, tá certo? É isso aí, fique com a gente aqui na Rádio Coringão. Esta é a Rádio Coringão, de torcedor para torcedor, e vamos aí para começar o programa com o Timão na mídia, na voz de Eli Macedo. Alô, fiel torcida corintiana, fala o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Fala, Elias. IG Sport. Nessa segunda, 25, o Corinthians anunciou a demissão de Luiz Paulo Rosenberg, diretor de marketing do clube, que se envolveu em uma polêmica na semana passada. Gazeta Esportiva. Recordista Ronaldo Giovanelli afirma: Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Globo Esporte. Romarinho admite chance de voltar ao Corinthians no meio do ano. Meu Timão. Disputa de pênaltis do Corinthians fazem Rede TV bater a audiência da Globo.
E Fox Sports, Ceará elimina o Foz nos pênaltis e pega o Corinthians na Copa do Brasil. Beleza, meu caro Elias. E aí, Bruninho? Boa tarde, Bruninho. Quer Boa tarde, comentar Alex. especificamente sobre alguma manchete? Eu quero comentar aqui sobre essa manchete do Gazeta Esportiva, que o Ronaldo reconhece o Cássio como o maior goleiro da história do Corinthians. Imagina o Cássio, né? A importância de ser o maior goleiro da história do Corinthians. Ele que quando chegou ninguém nem conhecia o Cássio. Se o Cássio desmaiasse na Sé, ninguém ia saber quem era. Eu sabia, velho. Você sabia que era o Cássio? Eu já acompanho, eu tenho a honra de acompanhar a carreira do Cássio aí desde quando ele iniciou no Grêmio, foi convocado para uma seleção brasileira de base, não sei dizer exatamente qual idade, mas eu acompanho o Cássio desde esse período aí, né? Então, para mim, ele de fato concordo com o Ronaldo Giovanelli, que deu essa... faz tempo que o Ronaldo fala isso, inclusive, né? Que o Cássio é o maior goleiro da história. E o Cássio também não aceita, né? O Cássio fala que o Ronaldo é o maior, fica... É humilde, né, cara? E o Cássio, ele merece, é um grande goleiro e sempre ele se destaca quando... Jogos decisivos, ele sempre se destaca. Tipo, por exemplo, o Corinthians ganha título. O Cássio participa ativamente dos títulos. Não é um goleiro que teve ali com uma boa equipe. Não. Ele teve ali, ele defendeu o pênalti, ele fez defesas importantes durante os jogos, tipo, na final do Mundial mesmo. Ele foi o melhor da competição. Então, O assim... Corinthians tem Mundial? Dois, tem, né? Ah, tem tá. dois. Tá bom. Tem dois. Só pra saber, tirar dúvida. A gente tem dois. Agora, quem não tem que corra atrás. Enfim... Mas é isso, o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e pode se tornar aí o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, né? Se manter aí nessa pegada, jogando tanto de partida que tá jogando. Tomara. Essa notícia veio do Gazeta Esportiva. É sempre bom ressaltar aí as perdas, né, que o jornalismo tem, né? Infelizmente, essa semana nós perdemos aí o Roberto Avalone, né? Que fez grande parte da nossa, pelo menos da minha infância, da minha formação aí como torcedor e amante do futebol. Da minha também. Da sua também, Elias? Da minha que também. Bom, cara, porque o Roberto era palmeirense, né? Nunca falou abertamente na imprensa, mas se você perguntasse a ele responderia tranquilamente, e quem acompanhou a carreira do Roberto sabia que a preferência pelo Palmeiras era clássico dele, inclusive, né? Então, os pêsames aí da equipe do Timão Universitário, aqui da Universitas, da UNG, da Web Rádio Coringão, a família do Roberto Avalone, que fez, inclusive, a gente que está na mídia também, em nome das torcidas organizadas aí, o Gaviões, a Fiel, Camisa 12, as demais instituições, né, que tem parceria com a gente na Rádio Coringão. Roberto Avalone muito corajoso, inclusive ouvi pouca gente falar disso durante a semana referente à morte do Roberto, mas sempre deu muita voz às torcidas organizadas do futebol. Ciente de que a festa é o que vale mais, ciente de que a torcida faz toda a diferença no espetáculo do futebol, né? Então, as torcidas sempre tiveram voz no Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, quer que seja o programa que o Roberto estava à frente. Isso foi muito importante, né? Então, muita gente que hoje na mídia fala muito mal ou não tem embasamento para falar referente à torcida organizada, fala muita besteira e felizmente a gente teve bastante essa voz quando o Roberto era diretor lá mandava e desmandava no jornalismo da TV Gazeta. Os nossos pêsames aí para a família do Roberto Avalone. Elias, quer comentar sobre alguma notícia específica? Na linha do Bruno, né? Que o que falta pro Cássio é apenas um número maior de partidas, né? Acho que o contrato dele, se eu não me engano, vai até o final de 2022. Se for inteligente, né? renova pra vida inteira. Então, aí mais uns 3 aninhos aí, né? Chegue perto, talvez, né? Acho. Quer falar? Meio, né? Se não me engano, foi na ESPN hoje ou no Fox Sports. Teve um pessoal fazendo as contas aí que o Cássio precisa de mais 6 anos para poder bater o jogador que mais tem jogos com a camisa do Corinthians aí, porque são 60 jogos por temporada. Acho que o maior é o Vladimir. Isso. Não, o Vladimir. Isso, e mais 6 anos jogando com a Cassião. O Vladimir ele não vai conseguir bater, mas o Ronaldo acredito que sim. Também acho. Quer falar, Rafa, boa tarde, primeiramente. Quer falar sobre alguma notícia específica, Rafa? Claro que sim, boa tarde a todos.
A notícia do Globo Esporte: Romarinho admite chance de voltar ao Corinthians no meio do ano. Cerca de um ano atrás, mais ou menos, a torcida corintiana sentiu bastante a perda do Rodriguinho, né? Sim. E era na época um time que dependia muito de alguém que estava no meio campo, que chegasse mais ali na frente. Hoje, você já percebe que tem o Gustavo, tem o Bozelli, que acabou de ser decisivo no Campeonato Paulista contra o Botafogo. Hoje o Corinthians já tem mais peças no ataque, tem mais peças para trabalhar e reorganizar o time. Caso chegue o Romarinho, vai ter uma chance maior de disputar mais campeonatos, né? Não vai ter um elenco só para deixar mais cansado, vai dar para revisar jogadores. Eu achei a ideia interessante. Diz que é a possibilidade de vir no meio do ano aí, né? O Romarinho. Tomara, é um grande reforço, é um grande jogador o Romarinho. Só pra gente finalizar o Timão na mídia aqui, a primeira notícia que o Elias citou, que o Rosenberg, como eu costumeiramente, carinhosamente chamo o ex-diretor de marketing do Corinthians, foi tarde, viu, Rosenberg? Foi muito tarde. Inclusive, aceitar o pedido de demissão do Rosenberg por parte da diretoria do Corinthians, para mim, é vergonhoso. O Corinthians devia tê-lo demitido a partir do primeiro momento que já se citou o exemplo imbecil que o Rosenberg quis fazer a alusão lá na semana passada. A gente repercutiu aqui no Timão Universitário. Quem acompanhou sabe aí que a gente até citou o manifesto do movimento Toda Poderosa Corintiana e deu certo aí a pressão de alguns conselheiros do clube para que mandassem embora o Rosenberg. Não é dessa maneira que faz marketing no Corinthians, não é dessa maneira que se faz marketing em lugar algum, tá certo, seu Luiz Paulo Rosenberg? Então vai lá tomar conta da tua empresa não é o Corinthians, certo? Vamos iniciar então o debate no Timão Universitário de hoje, falando sobre a vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto no último domingo, com o primeiro gol, mano. Primeiro gol de Mário Bozelli com a camisa corintiana. O Timão deu grande passo para a classificação no torneio estadual. Antes de mais nada, a palavra do comandante Fábio Carilli sobre a partida e sobre a atuação do Mauro Bozelli, autor do primeiro gol, do único gol do jogo, na verdade, aí, da vitória do Corinthians frente ao Botafogo de Ribeirão, meu caro Marcos Floriano. É um goleador. Vem de um futebol onde a intensidade é muito baixa, né? A gente sabe que o México é assim, está se adaptando, está encontrando dificuldades, tudo normal pelo período que ele está aqui e o futebol onde ele jogava. Comandante Fábio Carilli, vitória difícil, né? Atuação bem abaixo também do Corinthians aí na última. Bem abaixo é a frase do Carilli, né? O Carilli fala isso, né? Preciso parar com essas expressões da moda aí. Você precisa parar com essas expressões e o Carilli, como ele disse, precisa parar de tomar gol. Precisa parar de tomar gol, é verdade, mas não adiantou muita coisa, né? Então o Carilli falou aí sobre a atuação do Bozelli, né? Alguns veículos da imprensa quiseram colocar o lance como faltoso. Eu sinceramente não vi falta no lance porque a bola está no alto, né? Apesar do goleiro ter se projetado para dominar a bola integralmente, eu sinceramente acho que o Mauro, ele não foi no goleiro, ele foi na bola, né, para tentar atingir a bola e atingiu, né? Acho que não houve, não sou clubista na questão de ficar achando coisas assim, eu vi que foi claro, né, eu admito, mas para mim esse lance foi claro de não ter havido nenhuma infração. Por favor, Bruninho, discorra sobre o tema Corinthians e Botafogo. Por favor, a gente vai falar, na verdade, de Campeonato Paulista, né? Que daqui a pouco vamos falar do jogo contra o São Bento, que é amanhã, sábado, às 16h30, né? Ingressos caríssimos lá no Walter Abreu, lá de Sorocaba. Corinthians e Botafogo, foi um jogo meio ruim, né? Muito ruim. Foi difícil de assistir. Padrão temporada de 2019, né? Foi difícil de assistir, cara, confesso. Mas, assim, o saldo positivo do jogo foi o gol do Bozelli, né? Que ele desencantou, pode dar confiança para poder fazer mais, seguir, às vezes cutucar ali o Gustavo, né, para buscar fazer uma sombra. Mas assim, num conjunto maior da obra, a gente não vê muita coisa do Corinthians. O Corinthians defendeu como defende, o Botafogo não apresentou muito poderio ofensivo para poder
ameaçar o Corinthians, e o Corinthians conseguiu se segurar e quando pôde foi lá o Bozelli e guardou o dele. Pra mim também não foi falta. O goleiro, pra mim, não encaixaria a bola de qualquer maneira bateria no Bozelli, e o atacante tá ali pra isso. Se jogar na bola e é feio, é não fazer gol, né? Exatamente. O Bozelli foi lá e fez o dele. Guardou o dele. Só antes de passar a bola aqui pro Rafa e pro Elias, corrigiu o nome, é Walter Ribeiro. Falei Walter Abreu, o estádio em Sorocaba é Walter Ribeiro. Confundi, mesclei o nome do estádio de Sorocaba com o nome do estádio em Marília, que é Bento de Abreu, né? Então, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Walter Abreu, o jogo é no Walter Abreu em Sorocaba, às 16h30, São Bento e Corinthians com ingressos caríssimos no próximo sábado. Quer falar sobre o Campeonato Paulista, Elias? Então, é isso mesmo que falou, né? O Bozelli, ele fez o ofício dele, né? Ele se jogou na bola. E o legal do Carille é que o Carille, ele tá mesclando bem o elenco, né? A gente vê que esse ano a gente já tá com mais opções que o ano passado, então ele tá dando ritmo de jogo pro elenco inteiro, né? Isso que é legal da gente tá vendo. Perfeito. Rafa, pra você, os dois já falaram do jogo, eu quero que você faça uma projeção de Corinthians e São Bento, né? O São Bento tá lutando pra não cair, né? Tem um elenco bastante remendado, fraco, né? Até em alguns jogos aí... O São Bento tem uma camisa pesada, guardadas as devidas proporções aí no interior paulista e tal. Sempre disputou a primeira divisão, mas montou um time fraquinho, sem padrão, e tá aí caindo pelas tabelas. E o Corinthians vem nessa ascensão, botando força aí, classificado para a Sul-Americana, buscando a classificação do Campeonato Paulista. Esse jogo, inclusive, contra o Botafogo ajudou bastante, né? Esses 3 pontos aí foram essenciais. O Corinthians, se eu não me engano, não tinha ganhado nada fora de casa aí do Campeonato Paulista, exceto o clássico frente ao Palmeiras. Passando mal para ganhar time pequeno, empate em casa, essa coisa toda. Corinthians São Bento e Corinthians, na verdade, né, Rafa? 2 jogos fora de casa. Esse jogo para você, por favor. Na verdade, o São Bento obviamente é um time de pequena expressão, mas a última coisa que o Corinthians pode fazer é entrar de cabeça erguida no jogo. Já houve algumas semanas atrás o outro jogo contra o São Bento na Arena e foi 1-0, né? Aí a questão, não sei se era início de temporada ou se o Corinthians entrou de cabeça erguida, já certo da vitória, mas tem que entrar com muito cuidado. O cara, ele vai fazer as devidas mexidas ali no elenco, o que ele vem fazendo, que, apesar do time não estar jogando bem, não está convencendo, ganhou o 3º jogo seguido, né? Então sim, já ganha uma baita confiança e vai mesclando ali os elencos. Dá moral, por mais que não esteja convencendo, mas dá moral, chega forte, já tá, acho, se não me engano, a 2 ou 3 pontos do segundo colocado do grupo. E vai se distanciando e briga lá em cima. Daqui a pouco o Corinthians começa a entrosar o elenco e aí vai ser difícil segurar. E o cara, ele parece que tá conseguindo achar um padrão de jogo pro time do Corinthians. E aí quando começar a acertar esse tipo de coisa, o Corinthians vem forte. Porque você vê que ali, por exemplo, do meio pra frente, óbvio, com algumas exceções, alguns vêm jogando muito bem. O Wagner mesmo, ele vem da ponta pro centro, ele se movimenta muito bem. O Bozelli mesmo no jogo contra o Botafogo, ele ficava bem mais centralizado, fazia bem o pivô, distribuía o jogo. A única coisa, o problema mesmo a gente já falou nos outros programas, é a zaga, é a defesa. Mais uma vez, antes de ontem, contra o Racing, tomou um gol de bola aérea e precisa ajeitar isso mesmo, né? Que nem ele disse, né? Precisa melhorar essa parte. No Campeonato Paulista, o Corinthians lidera o seu grupo, né? Que tem o Corinthians tem 13 pontos. A Ferroviária está em segundo com 12, né? O Bragantino pega o São Paulo, né? Nessa próxima rodada. Tem 10 pontos, vem lutando também pela classificação aqui junto à Ferroviária no grupo do Corinthians, e o último colocado do nosso grupo é o Mirassol, né, que geralmente coloca bons times aí no Campeonato Paulista, mas este ano, dos 4 aqui do grupo, é o pior. O Corinthians vem batalhando por essa classificação e com mais 3 pontos aí frente ao São Bento, provavelmente garanta matematicamente aí esta posição, certo? Falamos de Campeonato Paulista de Futebol aqui na Rádio Coringão, sempre em www.radiocoringão.com.br. Esse é o Timão Universitário, uma produção dos alunos de jornalismo da Faculdade UNG Univeritas, aqui em Guarulhos, sempre aqui aproveitando a estrutura da Rádio UNG. Eu sou
comandos técnicos aí do Marcos Floriano é uma beleza. E dando sequência ao nosso timão universitário na Rádio Coringão, é hora de falarmos de Copa Sul-Americana. Que sufoco, meu Deus do céu! Que sufoco, Coringão! Corinthians foi ontem a Avejaneda, na Argentina, e após empate no tempo normal, que levou a decisão para os pênaltis, Cássio Ramos fez a sua parte e classificou o Coringão para a próxima fase do torneio internacional. Antes de falarmos sobre esse jogo, vamos ouvir o gol de Wagner Love, que foi o gol do empate corintiano, um golaço de Wagner Love. Wagner Love, Fábio Carilli, para com Cleison, pelo amor de Deus. E também a defesa do Cássio no último pênalti batido pelo jogador Solari do Racing. Esses dois lances narrados assim por Fábio Marcondes, da Rádio Coringão. Vai Marcão, vai Corinthians, vai Fábio Marcondes. Nossa, bola enfiada dentro da grande área, subiu, tá valendo, caiu o jogador do Corinthians, bateu pro gol! Gol! Na marca de 5 minutos passados do segundo tempo, pegou de voleio de centro uma bomba pra dentro do gol. A defesa do Racing parou pedindo impedimento. O Arias ficou plantadinho no meio do gol. Caiu empatado o jogo em Avejaneda. Golaço do Wagner Love. 1 para o Corinthians, 1 para o Racing. Me conta, X. A cobrança de escanteio foi pelo lado esquerdo, pé na direita, o Sornosa colocou dentro da área, a bola bateu por último no Schlegel, e aí se ofereceu ao Wagner Love. A defesa até pedia o impedimento no jogador corintiano, só que não existe impedimento quando a bola é desviada pela zaga, não tocou nem no jogador corintiano. Aliás, o Manuel muito bem no lance, tentou brigar pela bola, mas acabou não alcançando. Ela se ofereceu, perna esquerda, Wagner Love, demonstrando todo o seu cacoete de artilheiro, colocou a bola para o fundo das redes. Agora em Alvejaneda, estádio El Cilindro, 1-1. Se prepara para fazer a cobrança. Quem vem nela aí, X? Solari. Solari? Tem nome daquele técnico lá, vai perder. Partiu pra bola, Cássio! Corinthians da defesa do Cássio. O Solari bateu a bola a meia altura. Cássio foi buscar e tira o Racing em Alvejaneda. 5 para o Corinthians, 4 para o Racing na cobrança de pênalti. Me conta, X! O Cássio, ele que hoje se igualou a Gilmar dos Santos Neves como segundo jogador da equipe do Corinthians, segundo goleiro da equipe do Corinthians a ter mais jogos dentro de campo. E aí foi a noite dele, ele já sabia, predestinado. Cássio fez 2 defesas em pênaltis e conseguiu, na última delas, classificar a equipe do Corinthians. Portanto, Cássio Ramos é o nome da partida, conseguiu classificar o Coringão. Essas são as vozes de Fábio Marcondes e Ricardo de Almeida Moura, o X, fazendo as reportagens aí pela Rádio Coringão. Parabéns à equipe da Rádio Coringão. Bela narração do Fábio Marcondes, hein, Fábio Marcondes? Parabéns mais uma vez. Fábio Marcondes, que tem como grande ídolo o próprio Cássio Ramos. Rapaz, antes de falarmos sobre o jogo, a palavra do técnico Fábio Carilli após a duríssima classificação contra o time do Racing. Fala, Carilli. O time foi mais determinado. Tecnicamente o adversário está superior, né? Estamos no início de trabalho, mas a dedicação desse grupo, a dedicação desses jogadores fez nos levar à classificação, né? E isso fortalece esse grupo, um grupo jovem, repetindo, 15 atletas chegando, temos o Júnior Urso, que nem deu para ser inscrito, só para dizer que jogadores chegando ainda, com possibilidade de mais chegada, para que a gente faça uma temporada bastante boa, né, com bastante tranquilo, com bastante opções, né? Então acho que esse resultado, essa classificação fortalece esse grupo que está se iniciando.
Fábio Carilli falando aí sobre essa vitória, sobre a classificação, na verdade, né? Sobre os dois jogos aí, 2-1-1, né? Aqui em Itaquera, 1-1, o Corinthians também saiu atrás do placar e o Gustavo empatou, né? Aqui em Itaquera. E lá o Churri Cristaldo fez o primeiro gol ontem. Lá, o Cristaldo jogou no Palmeiras, inclusive. O Cristaldo fez o gol e depois perdeu o pênalti, né? Brincadeira. e o Corinthians empatou aí com um belíssimo gol do Wagner. São coisas do futebol. É mesmo, né, Bruno? É mesmo. Porque é aquele jogador que talvez não dá certo num clube, mas dá certo no outro. Ou faz uma grande partida, como fez o Júnior Sornosa, que também acabou perdendo o pênalti. Coisas que acontecem durante o jogo, certo, gente? Mas para que a gente fale também aí sobre o jogo, cada um dá a sua opinião sobre os jogadores aí, vamos diretamente ao provão, né? Vamos avaliar a atuação dos jogadores do confronto contra o Racing no nosso provão, meu caro Marcos Floriano. Provão. Eu sou Corinthians também, igual a vinheta falou aí, ó. Tá vendo como é? Vamos fazer o provão, e aí a gente vai também aqui, cada um dando uma opinião aí sobre o jogador na partida, certo? A gente vai falando das notas aqui dos jogadores e tentando ser o mais breve possível, mais sucinto possível, para que o tempo não estoure aí, o Gil, o Agenor e o Tonzinho lá não dê bronca na gente, né? Senão os caras dão bronca na gente, a gente come todo o tempo do programa só falando nota de jogadores. Isso porque a gente nem faz merchan. Imagina só, rapaz, nem tem intervalo comercial aí, ainda, viu? Atenção, Ronaldo Pereira Soares, meu amigo da Intercontrol ABC, que tá sempre aí na nossa audiência também. Um abraço pro Ronaldão e toda a equipe da Intercontrol e também o pessoal da Rocha Assessoria aí, os apoiadores da Rádio Coringão. Grande abraço, grandes corintianos, amicíssimos nossos aí, que dão essa força gigante para que a equipe da Rádio Coringão continue sempre em frente e também acompanhando o Coringão onde quer que ele esteja, certo? Vamos lá. Bruninho, Cássio e a nota do Cássio na atuação na partida de ontem frente ao Racing, por favor. Cássio no jogo foi seguro, não lembro de um lance muito perigoso pra cima do Cássio durante o jogo, mas nos pênaltis, né, é o Cássio. Então, nota 8,5 pro Cássio, porque ele chama a responsabilidade e é um líder, né, dentro da equipe. Olha, Elias. O Cássio, ele é bem curioso, né? Porque o Cássio foi bem seguro. O Cássio, quando às vezes é um jogo pequeno, ele pode dar uma falha, que a gente ele não desacredita. Liga pra jogo pequeno. Mas é isso que eu queria chegar, é isso que eu quero chegar. O Cássio é impressionante como que em indecisão o Cássio cresce, né? O Cássio, ele fica bem maior mesmo. Eu vou dar nota 9 para ele. Fala, Rafa. Mais uma vez, assim como todos exaltando o goleiro Cássio, na noite do jogo eu estava conversando com um amigo meu, que ele é corintiano roxo também, é o Kevinho. Ele está assistindo a gente aí, grande abraço. Salve, Kevin. É o Kevin MC ou não? Não, é o Kevinho, meu parceiro. É outro Kevin. E assim, quando acabou o jogo, que o Cássio defendeu os pênaltis, ele falou pra mim, eu não vi Pelé, mas vi Cássio. E mais uma vez foi extraordinário. Só a presença dele ali com certeza já assusta os batedores, que nem bateram tão no ângulo, ou escolheram um lado, não foram tão bem, mas isso não é problema pro Cássio. Ele pegou nota 8,5 pra ele. Beleza, eu dei nota 9 pro Cássio aqui, já falei diversas vezes na programação da Rádio Coringão, aqui no time universitário. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e não tem comparação. Anteontem, né, atingiu a marca do Gilmar de Santos Neves. Um fato curioso, porque a gente sabe que o nome Gilmar, antigamente, era mais usado para mulheres do que para homens. Depois do Gilmar de Santos Neves, o goleiro maior, os nomes Gilmar passaram a ser nomes mais masculinos do que femininos. Curioso, né? E tudo isso por conta do Gilmar, né? Do quanto o Gilmar representou no gol, né? Tanto da seleção brasileira, quanto do Santos, quanto do Corinthians. Gilmar era um grande, né? Era fera demais tecnicamente, também era um líder como o Cássio, como o Ronaldo Giovanelli, que nós abordamos aqui no início no Timão na Mídia, né? Que foi um dos goleiros mais marcantes da história. E toda criança da época do Ronaldo
brincava de futebol e espalma Ronaldo, todo mundo falava, até quem não era corintiano. Mas o Cássio é o maior, né? Tanto pelo o que o Cássio já ganhou em 7 anos, amigão. Vai ter que comer muito aí para chegar nos números do Cássio como goleiro, como título e como títulos, né? Eu dei nota 9 pro Cássio pela atuação de ontem aí, porque o Cássio classificou o Corinthians, que teve a oportunidade de finalizar aí com as penalidades e acabou perdendo as oportunidades. Mas vamos lá. Lateral direita, o Fagner. Fala, Bruninho. Nota 7 pro Fagner. Há quem diga que ele falhou no gol, mas eu acho que não foi uma falha dele, exclusiva. Acho que ali ele é baixo, não dá pra deixar um atacante subir pra marcar atacante. Eu acho que foi uma falha muito maior do volante ali, do Ralf, por exemplo, que não encurtou o espaço do cara que cruzou, do que do próprio Fagner que não subiu pra cabecear, né? Nota 7 pro Fagner. Fala, Elias. Vou dar nota 7,5, né? Achei que ele cumpriu bem a função dele em campo e na hora do pênalti eu achei ele bem seguro, né? Então 7,5. Fala, Rafinha. Fagner, mais uma vez, bem regular, devido à estatura dele, né? Não teve muita culpa. Ele é mais o que cumpre a função do lateral, né? Ele chega mais na linha de fundo para cruzar, mas ali defensivamente, infelizmente, não pôde fazer nada. Nota 7 para ele. Nota 7 pro Fagner, que proporcionou o lance mais bonito da partida. Que chapéu que o Fagner deu, velho, no cara do Racing, malandro, que chapéu bonito, rapaz. Deu cruzamento, o Gustavo ganhou de cabeça, faria o gol caso o defensor do Racing não estivesse ali na linha do gol e tirou a bola, né? Mas do goleiro o Gustavo ganhou no alto e tirou a bola do goleiro. E o Fagner tem um chapéu bonito nesse lance aí e também foi muito bem na cobrança. Nota 7 pro Fagner. E o Manuel, Bruninho, nota dele? Manuel, vou dar nota 7 também. Acho que não foi o culpado do gol, não comprometeu tanto quanto em outros jogos. Nota 7. Elias? Dá 6,5 pro Manuel. E aí, Rafa? Nota 6,5 também. Eu dei 6 pro Manuel, não comprometeu. Henrique, Rafinha, Bruninho? Nota 6,5 pro Henrique. E aí, Elias? Também, 6,5. E aí, Rafa? Foi a mesma regularidade do companheiro de zaga, nota 6,5. Eu dei 6 pro Henrique também. A dupla de zaga ontem pelo menos não comprometeu em nenhum lance capital, né? Exceto aí bola na área e tal, mas Bruno analisou bem aí. Talvez o encurtamento de espaço fosse o melhor aí pra o posicionamento não tava legal, né? E o Danilo Avelar, Bruno, tua nota, lateral esquerdo. Danilo Avelar, nota 6,5 também. Como todo o setor defensivo, foi razoável. E aí, Elias? Danilo Avelar, 6,5. O Danilo Avelar é curioso, né? Porque a gente, né, sabe, o desempenho dele estava muito abaixo. Ele conseguiu fazer um gol contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Ontem foi a chance dele de se consagrar, porque a última batida, se eu não me engano, era dele, né? Era pra fazer e correr pros braços da Fiel, né? E ser a maior alegria. Exatamente. Ele foi e perdeu o pênalti. E tem um amigo meu que quando acontece esse tipo de coisa, ele fala, sabe o quê? Tá bom, filho, tentou. Coisas do futebol, né? Tentou, né? E tem uma observação também, porque se o resultado é diferente, né? Talvez inicie uma crise do Danilo Avelar e um pouquinho do Corinthians, né? Porque, né? Ia perder devido ao fato dele perder um pênalti. Mas ainda bem que o resultado foi favorável ao Corinthians. Né? É verdade. Tua nota foi? 6,5. 6,5. E aí, Rafa? Vou baixar um pouquinho a nota dele, tirando da média, 5,5. Ele foi bem ali no setor defensivo, como todo mundo, mas a culpa maior vai ser na penalidade, né? Ele quis tirar muito ali do goleiro e tirou até demais, batendo no travessão. Não, infelizmente, né? Eu dei nota 6 aqui pro Avelar, mas eu concordo plenamente com o Elias, cara. Era um jogo da consagração do Avelar e também de tirar um pouco a responsabilidade do goleiro, né? Porque o goleiro, não dá pra pegar 5 pênaltis, cara. Não dá. Então, às vezes, o cara pega 1, pega 2, assim, quando é um Cássio da vida, quando é um goleiro, né, de mais experiência na questão de pegar pênalti, mas não dá pra jogar toda a responsa no goleiro. E essa responsa tava no pé do Avelar pra finalizar aí, ó, a partida, né, nas penalidades. Mas acontece, nota 6 para o Avelar. E a cabeça de área com o Ralf, o Bruno, tua nota?
com o Ralf, vou dar nota 6 pro Ralf, justamente pelo destaque do gol. Acho que a função ali do volante ali é encurtar aquele espaço onde ele não encurtou, houve o cruzamento e acabou saindo o gol do Racing. Mas fora isso não teve outra coisa do Ralf que daria um saldo negativo para ele. Então nota 6 para ele. Verdade. Fala, Elias, tua nota. Vou de 6,5 pro Ralf. 6,5. E aí, Rafa? Ele não comprometeu, fez algumas boas coberturas, né? Cumpriu a função ali, 6,5. Eu dei 6,5 também pro Ralf, porque fez a função dele. Tem que fazer sempre ali a função, desarma bem o Ralf, né, cara? É um cara que também dá muita segurança pra defesa. O Ralf é igual o Puyol, ele não envelhece. É verdade. O Puyol pra envelhecer demorou uns 3 séculos. Também tá lá tomando uma lá no Fedego sempre, né, com a gente lá na Vila Formosa. Grande Ralf, grande parceiro. Salve pro Ralf, pro irmão dele, sangue bom, e pro pai dele também, o seu Gil. Seu Gil, tá vendo? A gente tem o Gil na produção, o Ralf tem o Gil dele, todo mundo tem o Gil que merece. Ainda bem que ele não ouviu. A gente, então, tá numa situação difícil. É verdade. E o Ramiro? Bruno, tua nota do Ramiro? 6,5 pro Ramiro. E o Matheus Vital também, 6,5. Boa. Já deu a nota dos dois aí, né? Aproveitou. O Ramiro foi substituído pelo Matheus Vital. O Bruninho já deu 6,5 pro Ramiro e 6 pro Vital? 6,5 pro Vital. 6,5 pro Vital, que bateu o pênalti também. Fala, Elias. E bateu bem. Ele na corrida dele ali, ele veio... Eu falei, meu marchandinho, Deus, né? Aquilo ali me dá um medo, cara. Aí ele corre, bate bem o pênalti. Nota 6,5. Fala, Elias. Vou de 7 pro Ramiro. Ele ainda não é aquele Ramiro do Grêmio, né? Mas acho que é a falta de entrosamento, é o tempo, né? Que nem o Carille fala, é o trabalho, né? O trabalho vai melhorando o desempenho. E o Matheus Vital, vou de 6,5. 6,5. Boa. Fala, Rafa, tua nota de Ramiro e Matheus Vital. Nota 7 pros dois. Como eu havia dito aqui, do meio pra frente o time tá se ajeitando, estão fazendo boas parcerias ali e nota 7. O Ramiro ontem no segundo tempo, pra mim, chegou bem perto do Ramiro do Grêmio. O cara que dá opção de jogada, acerta passes, né? Talvez não seja nada de absurdo, mas é um facilitador ali, né? Ajuda bastante a fluência do meio do campo. 6,5 tanto para ele quanto para o Matheus Vital também, que entrou no finalzinho do jogo, entrou mais para bater o pênalti e fez a parte dele. E o Pedrinho, meu caro Bruno, tua nota do Pedrinho? O Pedrinho me surpreendeu ontem, já tava meio descrente no Pedrinho, pô... será que vai ser uma eterna promessa e tal? E ontem ele pareceu que jogou bem, se apresentou bem pro jogo, fez alguns passes bons. Nota 7,5. No lugar do Pedrinho, então o Richard. O Richard entrou bem, hein? E bateu o pênalti muito bem também, no ângulo, e nota 7. Fala, Elias, tua nota de Pedrinho e Richard. Pedrinho, 6,5. O Pedrinho, ele tá ficando mais ousado, né? Isso que é bom, né? Tá tendo mais coragem, assim, nos lances, né? Arriscando mais, né? Cruzando, tudo, né? E o Richard, eu gostei da personalidade dele na hora da batida do pênalti. Então eu vou de 7 pra ele. E aí, Rafael? Pedrinho e Richard. Pedrinho, há alguns jogos a gente já havia comentando que ele sempre entrava em campo com muita vontade de jogar, mas ele não conseguia canalizar, né, toda essa vontade e transformar no bom futebol. E antes de ontem ele conseguiu fazer isso. Nota 7,5 para ele e pro Richard 6,5. Enquanto esteve em campo foi bem também. Perfeito. Eu dei nota 7 pro Pedrinho e nota 6,5 pro Richard. Pedrinho jogou muita bola ontem, é outro cara que facilita muito a jogada quando tá bem no campo, né? Puxou um contra-ataque lá, meteu uma trivela pro Gustavo, apanhou bastante, né, dos caras lá em alguns lances, mas coisa que acontece, o Pedrinho tá melhorando, é esse Pedrinho que a gente espera, né, que a gente dá uma criticada nele aqui há umas 2 semanas aí no primeiro programa, mas é importante a gente ver a evolução e reconhecer. Nota 7 pro Pedrinho e 6,5 pro Richard. Júnior Sornossa, Bruninho Oliveira. Júnior Sornossa, achei que foi bem ontem, ele bate bem na bola, né? O lance do gol saiu de uma bola parada lá com ele no escanteio. Infelizmente errou o pênalti, mas vou dar nota 7 pra ele. Achei que o saldo dele foi positivo, nota 7. E você, Elias? Eu vou de 7 também. Ele tá se mostrando um grande batedor, né? Aquilo que o Corinthians tá precisando mesmo.
o goleiro Arias lá, ele fez uma grande defesa, se eu não me engano, no primeiro tempo. Na falta. Foi na falta, né, que o Sornosa bateu. Ele deu uma infelicidade no pênalti, né, mas o desempenho dele no jogo foi legal. E você, Rafa, tua nota pro Júnior Sornosa? Bom desempenho dele também. Há tempos a gente vem falando que o Corinthians precisa de um jogador ali que seja referência na bola parada. E assim como no Brasil também, qualquer clube tá faltando um jogador que sabe bater bem ali, bater falta, bater pênalti. E a maior infelicidade dele, na verdade, foi na hora do pênalti. Mas enquanto o tempo ali de jogo, ele foi bem, nota 7. Dei nota 7 pro Sornosa também. Alô, Jadson! Cuidado, você pode não voltar mais ao time do Corinthians. Gustavo, centroavante Gustavo, que ontem não fez gol. Fora Gustavo, pelo amor de Deus. Crise no Parque São Jorge. Crise, Gustavo não faz gol. Fala, Bruninho, tua nota do Gustavo. Gustavo, nota 7, como sempre, muito esforçado. Teve um momento que o Gustavo tava jogando, marcando volante. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara não cansa. E quase fez uma assistência pro Love no contra-ataque puxado pelo Pedrinho. Nota 7 pra ele. Beleza. E aí? E além de tudo, bateu muito bem o pênalti, né? Verdade. E aí, Elias, tua nota do Gustavo? 7,5 pro Gustavo. Ele deu passe pro Love, né? Que o goleiro do Racing fez uma defesaça, né? E é isso. E aí, Rafa, tua nota? Nota 7,5 pra ele. Ele não foi o caso de fazer o gol, né? A torcida já estava acostumada com todo o jogo que ele entra, ele faz gol. Mas ali na hora do pênalti, como eu já havia comentado também, ele bate muito bem, ele bate consciente, né? Ele sabe bater de chapa, de bico. Foi bem, nota 7,5. Nota 7 pro Gustavo. Fez ali a função de tentar bater na defesa argentina de alguma maneira, né? Sempre afrontando os caras ali. Não foi muito feliz em alguns lances, mas o lance do pênalti é crucial, né? Bater o primeiro pênalti é muita responsa. E a nota do Cleison, o Bruninho Oliveira, no lugar do Cleison, ainda bem que entrou o Wagner Love. Nota do Cleison. O seu amado Cleison. Tem umas coisas que eu vou te falar, não dá pra entender. O Cleison eu vou dar nota 5 pra ele. Achei ele destoou um pouco da equipe, meio apagado no jogo. E quando o Wagner Love entrou, ali a gente vê a diferença, né? A experiência do Love. Às vezes, não sei, um pouco mais de vontade, de raça no jogo. E aí o Love resolveu a parada, né? Entrou, fez o gol, quase fez mais um para garantir a classificação no tempo normal. É isso, 5 pro Cleison e 8,5 pro Love, ao lado do Cássio, os dois melhores do Corinthians. Elias Macedo. Cleison, vou de 5 também, né? A gente viu uma grande diferença, né? Quando o Carille tirou o Cleison no intervalo e colocou o Love, né? O Cleison, ele é tipo um jogador bem previsível, né? E para você fazer a diferença, você tem que ser, né, imprevisível. Então, né, foi uma boa sacada do Carille. E o Love, ele colocou aquele fogo que o Corinthians estava precisando no jogo, né? Ele fez o gol, ele teve a oportunidade de quase fazer o segundo, daí, se faz o segundo, o Racing ia mudar totalmente o jogo, poderia até fazer mais. Então eu vou de 5 pro Cleison e vou dar 9 pro Love. 9. Perfeito. E aí, Rafa, tua nota? Nota 5 pro Cleison, vou acompanhar toda a turma aqui. Tanto que nos últimos jogos, nas últimas 3 vitórias, o Corinthians vem mantendo um padrão, vem mantendo uma filosofia de jogo, mas eu sinto que ele é o que vem mais destoando ali, né? Todo mundo segue numa evolução e ele tá estagnado ali, nota 5. E pro Wagner Love, nota 8,5, foi muito bem também. A gente havia comentado aqui nos bastidores que o cara é destro, ele bate um voleio de canhota, um jogador totalmente completo, né? Ele corre, se posiciona, faz tudo, 8,5. E o Love tá com quantos anos? 34. 34 anos, correndo igual um garoto. Parece que não é outro que não envelhece. Não, e tá muito melhor fisicamente do que ele tava 2 anos atrás, por mais incrível que pareça. Minha nota pro Cleison aqui para finalizar é 4. Eu não costumo dar nota abaixo de 5 para jogador, mas o Cleison não vem facilitando, né? E prejudica o futebol de Júnior Sornosa e prejudica o futebol de Pedrinho, que ficam apagados quando o Cleison está em campo. E o Wagner fez um golaço, nota 9, quase fez o segundo e
concordo com o que o Bruno falou, junto com o Cássio, decidiu a partida pro Corinthians aí. Se não fosse a entrada do Wagner Love, talvez nós não tivéssemos o sucesso que nós tivemos na classificação de ontem. Sorteio da Sul-Americana o Corinthians só joga em maio agora. Essa competição aí dá um tempo, respira e vamos que vamos, certo? Bom, vamos às opiniões contundentes da equipe de Ginaldo de Vasconcelos Filho e de Alex da Mata. Hoje, na participação dos colaboradores da Rádio Coringão, Tatiane Araújo, Natália Beatriz, Fábio Marcondes, Ian Bin e Domingos Sala Vargas falam sobre a partida de anteontem, Corinthians e Racing, classificação corintiana. Fala, Rádio Coringão! O jogo contra o Racing foi um jogo sofrido, né? Um jogo estilo Corinthians mesmo, né? Porque foi para os pênaltis, então jogo que vai para os pênaltis sempre é muito mais sofrido do que qualquer outro jogo. Mas o Carille mudou o time logo no início do segundo tempo, uma mudança esperada que todo mundo pedia, né? Pro Cleison sair. E aí o Wagner Love entrou. E o Wagner não tinha feito nenhum gol ainda nessa volta pro Corinthians. E ele surpreendeu e fez aquele gol ali de empate que levou a gente para os pênaltis. Uma coisa que me surpreendeu, assim, que me destaca muito, é que o Corinthians ele jogou um segundo tempo completamente diferente do primeiro, porque o primeiro foi um jogo morto, que a gente não via muito ataque. O time estava muito recuado, e aí no segundo tempo foi completamente diferente. O time foi para cima mesmo e mereceu essa classificação aí. E o Cássio, mais uma vez, né, insurpreendente, se agigantou completamente no gol. Fez ali 2 defesas e uma o time do Racing chutou para fora, né? Um dos jogadores do Racing chutou para fora. E aí levou a gente para a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Mas é isso, eu sou Natália Beatriz, jornalista e repórter da Rádio Coringão para o Timão Universitário. Amigos do Timão Universitário, deu Corinthians. Na base do sufoco, na base da determinação, o Corinthians venceu nos pênaltis o Racing por 5-4 e se classificou para outra fase da Copa Sul-Americana. Jogo difícil, um jogo onde o Corinthians não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no segundo tempo e através dos pênaltis e através de 2 defesas do Cássio, o Corinthians passa para a próxima fase. Tem que melhorar, falta ainda muita coisa, mas para os primeiros instantes, para o primeiro momento, é isso que deu para apresentar. Forte abraço aos amigos do Timão Universitário, Fábio Marcondes da Rádio Coringão. Saudações a todos do Timão Universitário, aqui é o Domingos da Rádio Coringão. Nessa última quarta-feira vivemos mais uma noite corintiana, sofrimento e principalmente superação. Corinthians que vem se firmando aí em 2019, começando do zero. Carille alternou várias possibilidades no jogo, segurou quando foi necessário, se poupou fisicamente, atacou no segundo tempo, quase vencemos a partida e coroou o Cássio, né? A gente tem que estar sempre ressaltando o grande goleiro que nós temos, que chegou numa marca histórica, empatou aí com tempos de partidas com o Gilmar, mas o Corinthians buscou a vitória, isso é importante. A gente vê o Corinthians dentro de campo, buscando a vitória, se empenhando, né, para trazer a classificação. Foi difícil, mas foi corintiana. Muito obrigado, Alex Dinati. E amanhã tem mais, né? Amanhã é contra o São Bento, a gente não pode esquecer. Que amanhã, Paulista, não pode ser. Amanhã é Carnaval, mas tem Corinthians também. Né? Não é só jogos como este, né, de eliminação, que a gente tem que estar atento. A gente tem que estar atento sempre quando a nossa camisa estiver em campo. Muito obrigado, Alex Dinati. Saudações a todos aí, ouvintes do Timão Universitário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Coringão, do programa Timão Universitário. Aqui quem fala é o Ian Bin. E na minha opinião, a equipe do Corinthians fez a melhor partida na temporada. Não só pelo resultado, mas sim pela boa atuação da equipe, principalmente no segundo tempo. O técnico Fábio Carille mexeu muito bem ao colocar o Wagner Love, que na minha opinião foi o
o grande destaque da partida, apesar de o Corinthians ter classificado na disputa de pênaltis, tendo novamente o Cássio como grande herói. Mas acredito que o Wagner Love, na minha opinião, foi o destaque aí da equipe do Corinthians. E agora é esperar o adversário na próxima fase para seguir firme na competição e em busca do título inédito da Copa Sul-Americana. Fala, galera do Timão Universitário, aqui quem fala é a Tatiane Araújo, repórter da Rádio Coringão. E sobre Corinthians e Racing, no primeiro tempo o Corinthians teve muita dificuldade de criar, né? Cedeu muito espaço para o time do Racing, além de sofrer mais um gol de bola aérea, permitiu muitas bolas cruzadas na área. Mas no segundo tempo o Carille foi muito inteligente, tirando o Cleison, que não estava produzindo absolutamente nada, e colocou o Wagner Love, que vem jogando muito bem e servindo como um ótimo apoio ao Gustavo, né? Jogando um pouco mais atrás e buscando a bola. E já estava fazendo por merecer o seu primeiro gol nessa volta ao Corinthians. Wagner Love fez o gol de empate e na decisão de pênaltis, né? Mais uma vez ele, Cássio, foi decisivo, salvando o Corinthians em mais uma decisão. E aos poucos a gente vê esse Corinthians aí tomando identidade, depois de 2 vitórias em clássico, depois de 2 classificações. Isso é muito importante para o amadurecimento da equipe. E eu tenho certeza que daqui mais algum tempo esse time do Carille vai estar bem redondinho. Um abraço para vocês, vai Corinthians! É, isso aí, esses foram os áudios aí dos colaboradores da Rádio Coringão, agradecendo novamente Tatiana Araújo, Domingos Sala Vargas, o Ian Bin, o Fábio Marcondes e também a Natália Beatriz, presentes aqui conosco no Timão Universitário desta semana. E para darmos sequência aqui, é importante lembrar que a enquete da fanpage do Timão Universitário perguntou à fiel torcida corintiana se o Corinthians deve ou não priorizar alguma competição específica em 2019. Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel. Agora com o Vitor Rossi. Fala, meu caro Vitor Rossi. E a participação? Tá fraca essa participação dos ouvintes aí na enquete da Rádio Coringão, né, Vitor? Boa tarde, Alex, aos amigos da mesa e, como você bem disse, aos ouvintes fiéis. Tá fraca sim, né? Chama a galera aí, Vitão. Dá uma bronca nos caras aí. Tanto via Instagram como Twitter e Facebook. Timão Universitário, participe conosco, faça o programa junto conosco aqui também. Aqui via Instagram temos 2 respostas, começando aqui pelo Aquiles, que ele disse que tem que jogar para ganhar todas. Se achar um estilo coeso de jogo, vai conseguir manter a regularidade em todos. E também temos aqui o Marcos Menezes, que diz que se analisar o nível do time, teria maior probabilidade de ganhar a Sul-Americana. É verdade. A questão de priorizar a competição é um pouco relativo, né? Porque às vezes, por exemplo, o Corinthians conseguiu conquistar a vaga aí para a próxima fase da Sul-Americana, agora só joga daqui 2 meses, 3 meses que seja, né? 2 meses, né? Que é maio, a gente já está em março, abril, maio. Então temos aí 2 meses e meio para de novo participar da competição. Aí vai poupar o time titular para jogar só a Sul-Americana. Aí o reserva vira titular. Pois é. Agora tem que botar a cara no Campeonato Paulista, aí buscar a classificação, né, Vitão? O que você acha? Você acha que devia priorizar, não? Pelo investimento que foi feito, né, pela contratação de bastante jogador, acho que dava para você fazer o rodízio e participar de todas as competições e entrar para vencer. Porque qualidade do elenco, todos nós sabemos que temos a qualidade, e eu acho que não precisava dar prioridade a nenhuma, é sempre entrar para vencer todos os jogos aí. Perfeito. Então participe conosco, ouvinte fiel da Rádio Coringão, vá lá, @TimãoUni, e também @Timão Universitário no Instagram e na fanpage do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário. Sempre tem uma enquete diferente lá cada semana para que você possa participar e interagir conosco aqui no Timão Universitário da Rádio Coringão. Essa é a Rádio Coringão, rapaz, de torcedor para torcedor. Agora, o novo quadro aqui do Timão Universitário,
que vai sempre homenagear um jogador da história, a memória corintiana, né? É importante da gente sempre guardar no nosso coração, guardar na nossa mente bons momentos aí de grandes jogadores da nossa história. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações, meu caro Marcos Floriano. Eternamente dentro dos nossos corações. Carlos Alberto Gamarra Pavon. Pô, nome completo, o pessoal fica meio assim, né? Meio estranho. Mas é o Gamarra, velho. O Gamarra, zagueiro paraguaio, que veio jogar no Brasil através do Internacional de Porto Alegre e se transferiu pro Corinthians em 98. É o Gamarra que fez poucos jogos, né? Pô, a gente vê, hoje em dia, qualquer jogador aí tem 100 jogos, 150 jogos. O Gamarra só jogou 80 vezes pelo Corinthians, né? Mas a capacidade técnica desse zagueiro era algo impressionante, né? O Gamarra era consideravelmente baixo, né? Pra posição. Geralmente só vê os zagueirões espadaúdos aí, os caras de 1,90m, 1,80m para proteger a área. O Gamarra não tinha essa altura toda, mas tinha um senso de posicionamento, tinha agilidade na recuperação. O posicionamento do Gamarra era coisa assim que a gente até falava, parecia uma coisa de centroavante, né? O Gamarra conseguia encurtar os espaços dos jogadores de ataque com o seu posicionamento defensivo, jogando na sobra, jogando ou até mesmo de zagueiro central. Era um cara que tinha vários recursos técnicos e em um ano acabou conquistando o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians em 98, sendo um dos grandes nomes, né? Capitão do time, inclusive, do título brasileiro de 98. E para recordar um pouco aí esse título de 98, o Gamarra faz o primeiro gol no primeiro jogo contra o Santos nos playoffs do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Esse gol que a gente vai ouvir agora aí na narração de Galvão Bueno, cara. Por incrível que pareça, o Galvão narrando um gol do Corinthians na Vila Belmiro aí, o gol do Gamarra, um dos poucos gols aí que o Gamarra, se eu não me engano, foram 7 ou 8 gols. Deixa eu pegar aqui meus dados direitinho. São 7 gols que o Corinthians fez pelo Corinthians. O gol do Gamarra na voz de Galvão Bueno aí no nosso Eternamente em Nossos Corações. Uma singela, curta, pequena, mas valiosa homenagem a esse grande zagueiro da história corintiana. Por favor, meu caro Marcos Floriano. Marcelinho vem, bola na área, cobrança! Gol! É do Corinthians! Olha o timão aí! Gamarra! O paraguaio Gamarra, 1 minuto e 15 do primeiro. É o timão, o timão universitário aqui na nossa Rádio Coringão. Vamos aí, durante a nossa temporada de 2019, sempre homenageando um ídolo diferente, certo? E agora, meu caro Elias Macedo, as notícias das outras modalidades, futebol feminino, futsal e as categorias de base do futebol do Corinthians, meu caro Elias. Futebol feminino. Atual campeão, Corinthians conhece tabela do Brasileirão Feminino, clássico já no segundo jogo. A equipe feminina do Corinthians conheceu nesta terça-feira a tabela básica da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria de 2019. As meninas do Timão, atuais campeãs inéditas, estreiam contra a Ponte Preta e já fazem clássico alvinegro contra o Santos na segunda rodada. Corinthians e Ponte Preta duelam a partir das 15 horas no dia 17 de março em São José do Rio Preto. Na sequência, às 19h30 do dia 20, o Timão recebe o Santos no Parque São Jorge. As duas primeiras rodadas são as únicas já detalhadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Os outros jogos ainda não têm data e horário definidos. Corinthians também divulga uma nota oficial alertando para a possível prática de golpe em categoria feminina. O Corinthians divulgou na tarde desta terça-feira uma nota oficial alertando para possíveis práticas ilegais, cogitando contratações em suas modalidades femininas.
tanto na categoria de base quanto na principal. O clube informa que não utiliza nenhum intermediário para selecionar as atletas para qualquer uma das categorias, assim como também não cobra alguma taxa para a realização de testes nas equipes. Se alguma jovem estiver recebendo alguma proposta parecida, estará sofrendo algum golpe. No final, o Corinthians ainda recomenda que qualquer pessoa que presenciar alguma atividade suspeita relacionada ao fato deve denunciar os responsáveis às autoridades competentes. E aí não é só no Corinthians, né, Elias? Isso acontece muito. Então, denuncie, vá em cima desses caras aí que querem só ganhar dinheiro aí em cima, não só das meninas, mas também da base dos meninos. E depois dessa Lei Pelé aí, cara, a coisa ficou difícil. Siga, Elias, desculpe pela interrupção. Tem as aniversariantes da semana também, Alex. Ixi, Maria. Dia de comemorar o aniversário dela, Gabi Zanotti, nossa Aí. camisa 10, que é uma craque dentro e fora de campo, está completando 34 anos. Não menos importante, a lateral Juliette, completou 30 anos no último dia 27. Muitas alegrias na vida e no timão. É isso aí. E o futsal, Elias? Futsal. Na tarde de ontem, o Timão fez seu terceiro amistoso no ano. Empate por 1-1 contra a equipe do Magnus Futsal, jogo realizado na Arena Sorocaba. Estão abertas as vendas de ingressos para a Supercopa de Futsal de 2019. O torneio será realizado em Francisco Beltrão, no Paraná. Este será o primeiro campeonato do Timão na temporada. A estreia na competição acontece no dia 13 de março contra o Atlântico, já pela semifinal. Além dos dois times, Marreco do Paraná e Pato duelam por outra vaga na final. O pacote para assistir todas as partidas do campeonato custa R$ 100. Os ingressos podem ser adquiridos na loja Marreco Mania e na lanchonete do Arrudão, em Francisco Beltrão, no Paraná. O Paraná tem grandes clubes do futsal aí, o clássico dos bichos gramáticos e aquáticos, como diria Vicente Mateus. O clássico da Lagoa, né? Marreco e Pato são grandes clubes aí do futsal paranaense. É complicado jogar com os caras aí. O Corinthians pega o Atlântico Erechim, né? Que já foi finalista, inclusive, da Liga Nacional. São bons, são grandes testes aí no começo da temporada, né? Pro time do Bié. E a base, meu caro Elias? Depois de chegar à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe sub-20 do Corinthians já sabe qual será seu próximo compromisso. A estreia na Copa do Brasil da categoria. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou o diagrama dos confrontos e definiu o primeiro adversário do Timão. Na primeira fase, que será disputada em partida única, o Corinthians enfrenta o River do Piauí. No documento divulgado pela entidade, todos os jogos da primeira rodada serão disputados no dia 13 de março. Os detalhes da tabela, como o local do jogo e horário, porém, não foram informados, Alex. Beleza, meu caro Elias. É isso aí, é Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é só futebol, não é só campo. Tem outras modalidades por aí e a fiel torcida corintiana sempre acompanha com a gente aqui no Timão Universitário, aqui na programação da Rádio Coringão e da Rádio Livre Gaviões. Eu ia falar de carnaval agora, mas vou deixar o carnaval pro final. Então agora, o Corinthians, vamos ouvir e ver, claro, no YouTube, o que o Rafael Salles preparou pra gente no Corinthians de hoje, meu caro Marcos Floriano. Corinthians. Neste domingo, dia 3 de março, completam 24 anos que o Corinthians deu um passo gigante rumo ao seu primeiro título da Copa do Brasil, na qual foi campeão invicto. O Timão vinha empolgado porque nesse mesmo ano de 1995 já havia conquistado o Campeonato Paulista, em cima do seu maior rival, o Palmeiras. Naquele ano, o time alvinegro contava com os inspirados Viola e Marcelinho Carioca no ataque e o eterno ídolo Ronaldo Giovanelli no gol. No seu primeiro jogo da competição, o Corinthians visitou o Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso do Sul. Ainda sem ritmo, o Corinthians não venceu a partida, o Operário saiu na frente. Era um jogo nervoso, o time da casa jogava de frente e não se intimidava contra o poderoso Timão. Aos 31 minutos do segundo tempo, Zé Elias vem cortando 3 marcadores na ponta direita, sofre falta dentro da área, pênalti para o Corinthians. Célio Silva bate a cobrança, enche o pé e bate alto no meio do gol. O goleiro Aguinaldo,
Naquela ocasião estava pegando muito, ainda esbarra na bola, mas não consegue evitar o gol. Resultado final 1-1, com direito a 3 expulsões no jogo. E a gente confere o gol agora. Vamos à cobrança. Autorizada pelo ato. Partiu Célio Silva, gol do Corinthians! Célio Silva cobrando pênalti aos 31 minutos do segundo tempo. Ele bateu forte, a bola ainda tocou no Aguinaldo, mas foi morrer lá dentro, deixando o placar igual. 1 para o Operário, 1 para o Corinthians. É isso aí, meu caro Rafa? É isso aí mesmo? É isso é aí. os Corinthians? Isso é os Corinthians de hoje, revendo aí o... Ele se empolgou e dormiu. Né? Não, tá lembrando do gol, coisa sensacional. Copa do Brasil 95, cara. Pô, esse torneio foi transmitido pela TV pelo SBT. E o Célio Silva bateu como tem que ser, né? É, no meio do gol e forte, né? Fica a dica aí pro Avelar, pra toda a galera do Corinthians. É verdade, é verdade. É isso aí. Agora pro Carnaval 2019, né? A gente sempre presta aí as nossas homenagens. E, bom, eu vou falar um pouco do Carnaval, mas antes, por favor, meu caro Marcos Floriano, o samba enredo do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente, de 2019, uma reedição pro Carnaval 2019. Vai ser fera isso aí, hein? Sou Gavião e você pode acreditar que não aceito traição, meu caro Ernesto Teixeira, intérprete do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. O Grêmio Gaviões da Fiel Torcida que sempre representa o Corinthians na Avenida no Carnaval. E esse ano reedita o Carnaval de 1994, agora em 2019, com o mesmo enredo, né? A Saliva do Santo, o Veneno da Serpente. Esse samba enredo, eu falo com ele com muito gosto, porque a gente acompanhou o desfile de 94, injusta a classificação dos Gaviões, mas esse enredo entrou para a história, tanto que todo gol do Corinthians na arquibancada, o Gaviões canta esse samba enredo, né? Então, poucos torcedores do Corinthians não sabem cantá-lo de cor. É com essa energia que os Gaviões vão à Avenida no próximo sábado, já na madrugada, né? De domingo, às 5 da manhã. É a última escola do Grupo Especial de São Paulo. Então, quem tiver interesse aí, quem gosta de carnaval, quem gosta dos Gaviões, quem gosta de ver o Corinthians na Avenida, estarão os Gaviões lá às 5 da manhã do domingo, certo? Para fechar aí os desfiles do Grupo Especial de São Paulo, saudando também, claro, como não, a Estopim da Fiel de Diadema, a Camisa 12, que vai homenagear os professores aí no Grupo 1 do Carnaval de São Paulo, o Pavilhão 9, sempre bloco carnavalesco, Pavilhão 9, um salve a todos. Então que vocês que representam sempre o Corinthians na Avenida aí tenham boa sorte no Carnaval, e que todas as escolas que fazem o Carnaval de São Paulo, aí do Rio de Janeiro, quem gosta bastante de escola de samba, sempre torce para todas as escolas fazerem um bom trabalho, que sempre vença a melhor, certo? E aí, na voz de Ernesto Teixeira e na voz no som da bateria Ritmão do Mestre Ciro, com meu amigo Vinícius Lúcio, lá no Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, a gente encerra o Timão Universitário desta sexta-feira, certo? Um programa produzido
pelos alunos da Universidade de Guarulhos, da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica, o Marcos Floriano, na produção, reportagens, pautas, edição, os alunos Elias Macedo, Dom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, o Everton Teixeira e o Gilvan Antunes Coimbra. Grande Gilvan Alves, é isso aí, a coordenação do curso é da professora Flávia Delgado, a apresentação é minha, Alex Ginardi, e sexta-feira que vem tem mais, sempre aqui em radiocoringão.com.br, também no YouTube, aos sábados a partir das 18 horas, sempre lá no canal da Rádio Coringão, youtube.com/Rádio Coringão, tá certo, gente? Muito obrigado pela audiência, um excelente final de semana, vai devagar no carnaval aí, hein? Sexta-feira estaremos de volta aqui na nossa Rádio Coringão. Um grande abraço a todos e vai Corinthians! Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.